vamos ler somente o verso 6. Diz assim o texto: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, que este pequeno trecho, mas inspirado pela boca do Senhor, possa nos fortalecer nesta noite, Senhor. Dar a nós o norte que frequentemente perdemos, Senhor. Dar a nós o olhar além das circunstâncias que também frequentemente perdemos. Que possa restaurar em nós o olhar firme ao autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus. E olhando firmemente para Ele, que também possamos correr a carreira que nos está proposta, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu quero só lembrar uma afirmação aqui, que é uma afirmação chave com relação ao tema da epístola. A epístola aos Filipenses é chamada de a epístola da alegria, né? E a afirmação chave que eu fiz lá na primeira vez e repeti se você quiser realmente entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, se você realmente quer a felicidade, a alegria, a paz que Jesus nos oferece, né? Nós precisamos nos submeter aos termos que nos são aqui dados, ok? Nós queremos felicidade, mas nos nossos termos, nós queremos ter felicidade simplesmente para ter e depois ter um pouquinho mais e nada mais do que ter felicidade para nossa autossatisfação. Ou seja, o que essa epístola nos oferece não pode ser obtido dessa forma, né? Em termos de nossos termos. Filipenses não nos oferece a alegria da poliana, né? Não oferece uma alegria desconectada, uma alegria fútil, uma alegria que se esquece do estado do mundo em que nós vivemos e do nosso próprio estado, né? Então, esse versículo aqui, irmãos, que nós lemos para muitos comentaristas, a chave da Epístola aos Filipenses. Se você não entender essa afirmação aqui e se você não concordar com essa afirmação, o restante da epístola não vai ter sentido, né? Não adianta você tentar construir uma casa sem o alicerce. E o alicerce aqui é o versículo 6 desse capítulo que nós acabamos de ler, né? Então, se essa declaração do apóstolo Paulo não for verdadeira, todo o restante da epístola também não vai ser verdadeiro, né? Se nós não podemos entender com esse versículo e concordar com esse versículo de todo o coração, não adianta a gente, digamos, prosseguir com o estudo aos Filipenses, né? Então, vamos voltar a nossa atenção aqui para o sentido e o contexto em que ele foi escrito. Primeiro, relembrando, onde o apóstolo Paulo estava, né? Lembrando, ele estava preso, né? Provavelmente numa cela nada agradável, úmida, né? Escura, abafada, passando frio à noite, sofrendo o calor de manhã, do dia. Alguém já foi aqui na Fortaleza de Santa Cruz, ali em Niterói? Já foram naquelas celas? Tem umas celas, né, que vai diminuindo de tamanho, tem uma que você só pode ficar encurvado. E você viu a exposição lá do soldado, que elas são feitas para você perder a saúde, para acabar com a sua saúde, para você ficar doente, pegar uma tuberculose, uma pneumonia e morrer logo, né? Então, as masmorras romanas eram mais ou menos assim, né? Talvez o apóstolo Paulo tivesse até acorrentado. Ele tinha ainda a esperança de ser solto,
mas ele ainda estava enfrentando, como a gente vê aí no versículo 20, a possibilidade de ser morto, de ser executado. O livro de Atos nos diz que no caminho para a prisão para Roma, em Roma, ou melhor, em Roma, ele tinha enfrentado uma tempestade e tinha sofrido um naufrágio. Além disso, ele informa para a gente, no verso 16, que ele sabia que havia pessoas pregando o evangelho com mais intenções, tentando afligi-lo, ele na inatividade, enquanto outros estavam na atividade. Ele sabia também de certas dificuldades, poucas, mas dificuldades da igreja de Filipos. Mas, apesar disso, o apóstolo escreveu aí, tendo por certo isto mesmo. Na NVI ele diz assim, estou convencido. Existe uma tradução antiga que diz, estou persuadido. Agora eu gosto muito da Ara nesse ponto aqui. Estou plenamente certo. Ou seja, o apóstolo Paulo tem plena certeza de que aquilo que ele escreveu a seguir é verdadeiro. Então, vamos reparar aqui e vamos pensar. O que explica a confiança do apóstolo Paulo? O que explica o fato de o apóstolo Paulo não ter se permitido deixar que o seu coração fosse inundado pelo desânimo? Por que o apóstolo Paulo não se deixou levar pela depressão? E foi isso que ele escreveu aqui a seguir. O apóstolo Paulo tinha sempre em mente, o apóstolo Paulo não se permitia esquecer, como nós frequentemente esquecemos, daquilo que ele escreveu aqui a seguir. Ele tinha essa compreensão clara da, digamos, da natureza da vida que nós levamos nesse mundo, da natureza da vida cristã. Então, reparem, aquele que começou em vós a boa obra. Aquele que começou em vós a boa obra. Aquele que... Quem é esse autor da boa obra? Lógico, evidentemente não é outro senão o próprio Deus. Paulo foi o fundador dessa igreja aqui de Filipos, né? Paulo sofreu para fundar a igreja. Ele levou um monte de varetadas, ficou com as costas lanhadas. Ele pregou, né? Então foi por causa do trabalho do apóstolo Paulo, de Silas e de outros irmãos anônimos, que a igreja de Filipos foi fundada, né? Mas por trás de todo esse trabalho humano estava Deus. O Rômulo falou, se Deus não estiver conosco, o que a gente pode fazer? Né? Então é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus que acompanhou o trabalho humano de Paulo. E isso é muito claro na fundação, né, da igreja de Filipos. Vocês podem lembrar do capítulo 16 de Atos. Né? Os versículos 6 e 7 de Atos 16 dizem que o apóstolo Paulo ele não estava pensando em ir à Macedônia. Né? Ele não estava cogitando ir para a Europa. Ele queria ir para outro lugar. Mas diz o texto que o Espírito Santo não lhe permitiu. E depois o apóstolo Paulo teve uma visão. E por causa dessa visão, ele atravessou o mar Mediterrâneo e pôs os pés pela primeira vez na Europa. Então aqui é a primeira igreja da Europa. E Paulo, ao escrever aos Efésios, ele detalha como Deus realiza essa obra que ele está aqui realizando na igreja de Filipos. Nós vemos essa grande reunião cósmica relatada em Efésios capítulo 1, né? O Pai nos abençoando, no verso 3, nos elegendo, no verso 4, nele, antes da fundação do mundo, né, para a santidade, nos predestinando para filhos, verso 5, o Filho nos redimindo com seu sangue, no verso 7, né, apagando as nossas ofensas, nos fazendo herdeiros do céu, no verso 11, o Espírito Santo nos selando, no verso 13, né, nos sendo dado como garantia da nossa salvação. Então nós vemos a Trindade toda trabalhando em nosso favor. Em Efésios 2, no verso 10, o apóstolo Paulo escreveu assim: nós somos feitura sua,
Na Bíblia, na linguagem de hoje, foi Deus quem nos fez. Repare, é boa obra, né? Esse bom trabalho. É essa a boa obra que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, né? Mas a palavra-chave aqui, reparem, é essa particularzinha aí, em, em vós. Né? Reparem que o apóstolo Paulo ele nos diz assim, aquele que começou a boa obra no meio de vós, ou dentre vós. Ele escreve dentro de vocês. Há uma boa obra que Deus fez dentro de mim, dentro de você. E do que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Do novo nascimento, da regeneração. Daquele momento em que um coração de pedra irregenerado nos foi tirado e um coração de carne, um coração regenerado, nos foi dado. Então, mais uma vez, a gente precisa entender que essa obra não consiste em reformar o homem, ela consiste em recriar o homem. Né? Não é uma obra de fachada, é uma obra do centro. Então, o cristianismo ele já foi definido assim: é a vida de Deus na alma do homem. Tem até um corinho que a gente canta: a vida que Cristo oferece. Como é que é, Lúcia? É a vida de. E aí depois tem um trecho que diz: é a vida de Deus em você. É exatamente isso. A vida de Deus na alma do homem. Né? E em que consiste essa boa obra começando em nós? Primeiro, o Espírito Santo convenceu você da sua condição de pecador. Ele levou você a Cristo. Ele criou em você o desejo de ter comunhão com Ele, com o Criador. E criou em você o desejo de obedecê-lo, a lei de Deus, como nós, né, vimos aqui na profissão de fé. Você confessa que foi concebido em pecado e que por natureza é incapaz de obedecer à lei de Deus, tendo antes pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim, mas agora eu não quero mais fazer isso. Eu sei que ainda vou tropeçar, eu sei que ainda vou errar, mas eu não quero mais. Eu mudei, eu quero obedecer. Eu vejo agora que a lei de Deus é boa e eu quero me submeter a ela. Eu quero ser santo. Ele nos leva, então, irmãos, a sair de uma vida egocêntrica, de uma vida autocentrada, né, de uma vida que gira em torno de nós mesmos e dos nossos interesses mais imediatos, e nos leva a ver um grande plano, né, aquele plano, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E ele nos torna desejosos de participar desse plano. E quanto mais nos submetermos a ele, mais ele vai nos dar essa convicção de que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ele nos dá essa consciência crescente de uma nova natureza. Nós não gostamos mais das coisas que nós gostávamos antes. Nós passamos a gostar de coisas que nós não gostávamos antes. Como, talvez, por exemplo, estar aqui hoje, sentado nesses bancos, ouvindo esse vaso de barro falando. Né? E o apóstolo diz, e a Bíblia nos diz, que Deus vai prosseguir nessa obra, nos amoldando, nos lixando, né? Nos fazendo passar por certos ácidos e certas lixas, né? Amaciando, aparando, cortando arestas. Né? Então a obra de Deus não é alguma coisa que acontece de uma vez por todas, né, quando nós somos convertidos. É interessante que quando eu me converti, aí, o pentecostalismo me influenciou muito, né? E eu estava esperando na minha vida aquele milagre, aquele estalar de dedos em que tudo iria mudar como por um passe de mágica, todos os meus problemas, todas as minhas tendências, todos os meus pensamentos errados, né? Tudo iria acabar e eu iria ser um super crente. Né? Essa é a promessa, né, do pentecostal, do batismo com o Espírito Santo.
Mas o apóstolo Paulo diz que essa obra, ela é uma obra em andamento. Eu me lembro agora, me lembrei do meu hospedeiro, meu gentil hospedeiro, pastor João Nunes, lá passeando comigo em Lisboa, né? Vocês sabem que Lisboa é uma cidade muito antiga, né? Da época do Império Romano. E ele, vendo uma obra lá no centro da cidade, ele diz assim: no dia que todas as obras estiverem prontas, Lisboa vai ser uma linda cidade. Nunca vai acabar, né? Sempre vai ter obra. E nós também, né? É uma placa aqui na nossa testa em obras, né? Uma obra em andamento. E nessa obra em andamento, irmãos, talvez haja coisas desagradáveis. Talvez a gente passe por desapontamentos. Paulo foi preso, né? Talvez a gente encontre pessoas desagradáveis no nosso caminho. Talvez a gente perca o emprego. Talvez a gente perca a saúde. Muitas vezes nós não podemos entender como, mas todas essas coisas, sem exceção, pelas quais nós passamos, têm parte, têm a ver com essa obra que Deus está realizando na nossa vida. O que é importante, o que é muito essencial, e é isso que eu estou querendo demonstrar aqui já há algumas semanas, é que nós precisamos ter consciência disso. O pneu furou lá na ponte. Não sei se já contei isso para vocês. Uma das vezes que eu, saindo daqui, indo para o trabalho, a Rosana, eu acho que ainda não ia comigo nessa época, não sei, vamos ver. Peguei um baita engarrafamento. Um baita engarrafamento. Hoje, voltando do médico, tinha um carro com defeito na área lá da ponte, na pista da direita, e outro com defeito na mesma, né, na pista da esquerda. Os dois carros, aí afunilava assim, já viu, né? Então, peguei um baita engarrafamento, e aí sabe do que mais? Vou relaxar, vou ficar aqui na direita, deixa. A hora que eu chegar no trabalho, cheguei. Aí fui relaxado, subi, cheguei na ponte, direita, nunca ando pela pista da direita, mas naquele dia eu estava andando, de repente, um carro parado na subida do vão central, sem sinalização, sem pisca-alerta, sem nada. Eu pisei no freio e parei bem assim. Não bati, parei bem, eu fiz, ufa, atrás de mim. E eu, pá, na frente, no carro. Aí logo em seguida, um fusquinha que estava vindo assim, parou para olhar o que tinha acontecido, e lá na frente tinha parado o trânsito, ele pisou no freio e o carro fez assim. Rolou e parou com a frente na contramão. Aí ele conseguiu engatar o carro ali e botou na frente do carro que estava parado. Aí imagina a cena, né? Eu sanduichado lá, eu como recheio de dois carros, um outro carro parado e na frente do carro um fusquinha virado na contramão. Uma das muitas coisas, né, que nos acontece. O pneu que fura, o feijão que queima, né? A topada que você dá no seu dedo, todas essas pequenas coisas, o dente que dói. Né? Se a minha esposa estiver vendo, né, a safena que começa a falhar e vai ter que ser tirada, né? Ou coisas mais graves como nós oramos aqui. Né? O essencial é que a gente não perca de vista que todas essas coisas fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, da obra de Deus, da boa obra que Deus começou em nós e está realizando em nós. Então, nós precisamos dizer isso a nós mesmos. Lembram quando o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele está conversando com ele mesmo. Ele está falando com ele mesmo, com a sua alma. Ó minha alma, por que você está perturbada aí dentro de mim? Então nós precisamos dizer isso a nós mesmos. Eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas uma coisa eu sei, eu tenho plena convicção que isso faz parte do processo, que isso é algo que Deus decidiu que eu tenho que passar por isso. Eu tenho que passar, né? É porque Deus está realizando uma obra em mim. E, em segundo lugar, uma coisa que nós não podemos esquecer é que esta obra é boa. É boa obra. Deus não tem má intenção. Já falamos aqui sobre oração, lembram? Que os deuses romanos eram deuses caprichosos e que eles gostavam de pregar peças nos homens.
Então, você é adepto lá de Netuno e diz assim, Netuno, eu quero um barco. E Netuno te dá um barco, mas ele faz o barco afundar na primeira viagem e fica rindo lá no Olimpo. Aí você pede de novo, Netuno, eu quero um barco que não afunde na primeira viagem. Mas aí ele não afunda, mas faz o seu filho cair na murada fora e ele morre afogado. Então você vai ter que cercar Netuno com as suas orações de modo que não sobre nada para ele pregar uma peça em você. Um Deus com mais intenções. Deus não tem má intenção. O que Deus deseja é o melhor para você, porque Ele é bom. E eu gosto sempre de acrescentar isso, né? Deus não deseja o seu bem-estar, Ele deseja o seu bem. Por isso que a gente vê cristãos ou antepassados nossos do Antigo Testamento passando por situações que ninguém gostaria de passar, ninguém gostaria de ficar na boca de um peixe. É muito bonito de ler a historinha para criança, mas você gostaria de ficar no estômago de um peixe, ser engolido por um peixe? Não. Dentro de uma fornalha ardente? Não. Dentro de uma cova de leões? Não. Mas Deus deseja o seu bem. Se para o seu bem você tiver que passar isso, você vai passar. Eu gosto do Paul Washer dizendo: eu sou feito de um barro tal que eu preciso passar por isso para ser realmente construído, né? Pelas mãos do oleiro. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E finalmente, irmãos, o objetivo da boa obra de Deus em nós, ele diz assim, ele vai aperfeiçoar essa obra até quando? Vejam aí o verso 6. Até ao dia de Jesus Cristo. Que dia é esse de Jesus Cristo? O que o apóstolo quer dizer com o dia de Jesus Cristo? É o dia da consumação da nossa redenção. Lembram que Jesus disse, esse cálice é o cálice da nova aliança, e ele diz, eu não vou beber desse cálice até o dia em que de beber novo convosco no reino dos céus. Esse é o dia de Cristo Jesus, o dia da consumação da minha redenção. Um dia em que todos os inimigos de Cristo terão sido postos por escabelo dos seus pés. O dia em que tudo finalmente será convergido nele. O dia em que nós teremos novos corpos. Nós receberemos a nossa herança. O apóstolo Paulo está dizendo, em tudo o que acontece conosco, Deus está realizando uma obra boa, Ele está nos preparando para o nosso encontro com o Senhor, com Jesus. Seja o que estiver acontecendo comigo agora, seja o que estiver acontecendo com você agora, quando chegar aquele dia, eu estarei pronto e você estará pronto. Nós estaremos prontos. Essa é a nossa garantia. É o caráter do próprio Deus que está nos dizendo que Ele não deixa nenhuma obra inacabada. Ele não nos abandona. Estou lembrando aí, né, pedido por um irmão que está lá fazendo coisas, né? Se um de nós começar a fazer coisas, Deus não vai deixar obras inacabadas. Eu gosto sempre de lembrar, uma vez, eu posso dizer com certeza, foi Deus falando comigo ali de uma forma muito forte. Quando eu meio confuso, ainda jovem, né, aquelas questões existenciais, para onde eu vou, o que eu vou fazer, e Deus vai, e eu leio o Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob minhas vistas te darei conselho. Mas aí ele no verso 9 ele vai dizer uma coisa, né? Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Deus me diz uma coisa boa e depois me ameaça. Me ameaçou, né? Qual é a ameaça?
Presta atenção, né? Presta atenção. Lembro sempre de um diácono, não vou dizer qual igreja, né? Um diácono lá de uma igreja que eu fui membro, ele falando que uma vez um primo dele, né, que tinha um filho todo avoado, não queria saber nada com estudo, nada com trabalho, né? Chegou uma vez e chegou assim, vem cá, não foi ele falando com o filho do primo, vem cá, vamos ter uma conversa. Sentaram ali na calçada da frente à casa e ele falando com o rapaz, né? Você precisa tomar jeito na sua vida, seu pai está sofrendo por sua causa, né? E o garoto lá de cabeça baixa, né? E ele, poxa, deve estar recebendo. E ele, contente lá, né? Descascando o garoto. Daqui a pouco ele fala assim, tio, já reparou nessas formiguinhas aqui que estão passando? Né? Entrando por um ouvido e saindo por outro. Deus nos fala. E ele diz assim: cuidado para que não entre por um ouvido e saia pelo outro. Por quê? Porque se você não estiver prestando atenção, eu tenho os meus ácidos, né? Eu tenho as minhas lixas para passar em você. Eu gosto sempre dessa figura do ácido, porque uma vez, quando eu conheci o famoso ácido muriático, né? O pedreiro deixou lá uma crosta de cimento lá no, no piso de cerâmica, e aí compra ácido muriático, aí joguei ali, faz aquela fumaça, aquele cheiro, né? A gente tem que botar máscara, mas descasca tudo, né? Sai o cimento todinho, sai a crosta, né? É isso que Deus está dizendo para mim e para você. É isso? Ele vai levar a obra até o fim. Então, o que está acontecendo comigo faz parte desse processo, né? E, mais uma vez, eu quero perguntar para você: você tem consciência disso? Quando as coisas começam a acontecer, você tem consciência disso? Você tem consciência também de que você não é mais quem você era? E que a cada dia você está deixando mais e mais de ser quem você era? Você realmente continua tendo esse desejo ardente de ser santo? O desejo de agradar a Deus em tudo aquilo que você faz? Você está disposto a dar graças a Ele em meio à situação em que você se encontra? Então, esses são sinais de que a obra de Deus está crescendo em você, de que foi iniciada em você e está prosseguindo. A vida pode ser difícil, pode ser muito dura, para alguns mais ainda do que outros, né? Ela pode induzir-nos ao desânimo, induzir-nos a deixar de olhar para o Senhor Jesus. Como Pedro, olhando para as ondas altas, afundou. Mas nós devemos ter em mente, irmãos, que esses abalos, essas ocasiões em que nós desanimamos, são causados por, por nossa incompreensão ou por nossa não aceitação daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse versículo. Grande parte do nosso sofrimento é um sofrimento meramente mental que é, digamos assim, causado pelo fato da nossa compreensão distorcida daquilo que nos está acontecendo. Às vezes eu mesmo posso me pregar preocupado. Preocupações, digamos assim, santas, né? Por exemplo, ansioso com o estado da igreja atual. E eu me pergunto qual será o futuro da igreja? Qual será o futuro da igreja nesse país? Daqueles que se dizem evangélicos. Mas aí eu torno a trazer à minha mente, né, que primeiro, porque esse versículo está nos ensinando a obra de Deus. Segundo, o que o apóstolo Paulo diz, a obra é boa. Terceiro, foi Deus que começou essa obra. Quarto lugar, ele não vai abandonar essa obra até que ela esteja completa. E em quinto lugar, ele quer nos preparar para aquele grande dia em que nós vamos nos encontrar com o seu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador.
E isso, irmãos, diz respeito a mim e diz respeito a você. Termino com a leitura aqui de Hebreus 13:5, onde Jesus nos diz: de maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais, pleonasmo, né? Te abandonarei. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, que mais do que um mero consolo artificial, mais do que meras palavras bonitas, que possamos entender tudo aquilo que lemos na tua palavra como verdades, Senhor Deus, eternas, como predições daquilo que vão, de coisas que vão ocorrer, de promessas suas que um dia haveremos de obter. Verdades, Senhor Deus, que podemos ter como absolutamente certas, que nada nesse mundo vai nos separar do teu amor, que nada neste mundo pode fazer com que os teus planos sejam frustrados, que os teus objetivos não sejam alcançados, Senhor Deus. Nós sabemos disso, Senhor. Agora, aqui, assentados, ouvindo estas palavras. Mas, Senhor, que nós também possamos saber, quando estivermos no calor inclemente, Senhor Deus, quando estivermos cansados, quando estivermos sobrecarregados, quando estivermos insones, Senhor Deus, cuidando de entes queridos que estão sofrendo, quando nós mesmos, Pai, podemos estar sofrendo dores, insones, quando nós mesmos somos esses pacientes que estão sendo cuidados, em qualquer situação, Senhor, que o Senhor possa nos trazer à lembrança aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. Mas, acima de tudo, que possamos sempre lembrar que pertencemos ao Senhor, em qualquer momento, Senhor Deus, em qualquer estágio das nossas vidas. E que este versículo seja gravado, Senhor Deus, como ferro incandescente nos nossos corações. Nunca, jamais te abandonarei. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa certeza. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa esperança. No nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.